Hoje é sexta-feira, 26 de setembro de 2025, e o Grupo de Conjuntura está aqui reunido mais uma vez para o seu podcast semanal. O Banco Central divulgou ontem mais um relatório trimestral de política monetária, antigo relatório de inflação, e um dos destaques foi que o Banco Central reduziu a projeção de crescimento da economia para esse ano para 2%, né, de 2,1 para 2%, e a projeção para o ano que vem para 1,5% apenas, muito abaixo das projeções médias do mercado. Mas para nós não surpreende muito essas projeções. Quer dizer, talvez deste ano, 2%, signifique talvez uma queda assim, um pouco mais forte do que nós imaginaríamos. Mas para o ano que vem, 1,5%, pelo menos para mim, parece não parece nada pessimista essa projeção. Por quê? Porque nós é, temos falado aqui com frequência nesse podcast sobre uma questão de uma restrição de oferta para a economia brasileira. A gente está muito acostumado a analisar o nível de atividades, né, o crescimento da economia, olhando para os componentes da demanda, né, como se restrição de oferta não existisse. Mas neste momento, na atualidade, a gente está tendo isso. É só olhar, por exemplo, para a questão do mercado de trabalho. Nós temos, aqui no Brasil, eu tenho chamado a atenção para isso em vários podcasts, que a oferta de trabalho hoje no Brasil está crescendo a um ritmo muito baixo, isso por conta da transição demográfica que tem sido muito acelerada no nosso país. Então, se a gente for considerar, por exemplo, a população em idade de trabalhar, se a população em idade de trabalhar, se a gente considerar 14 a 65 anos, o crescimento atualmente é de apenas 0,3% ao ano. Se considerar de 14 até 90 ou mais, aí é 0,7% ao ano. Então, e a população economicamente ativa, que é a força de trabalho, cresce em torno da população em idade ativa. Isso porque a taxa de participação da população em idade ativa no mercado de trabalho tem sido relativamente estável desde que começou essa pesquisa atual da PNAD. Então, a oferta de trabalho cresce muito pouco. E a demanda por trabalho tem crescido muito rapidamente. Por quê? Porque como a produtividade do trabalho está andando, rastejando, né, crescendo a 0,5% ao ano já há muito tempo, hora um pouco mais, hora um pouco menos, mas em torno de 0,5% ao ano, é, a cada 1% de crescimento do PIB, como a produtividade do trabalho cresce pouco, a demanda por trabalho, a necessidade de mão de obra cresce em torno de 0,8 ou um pouquinho mais. Então, o PIB cresce 1%, a demanda de trabalho cresce 0,8. Se o PIB cresce 3%, um pouquinho menos do que vinha crescendo nos últimos 3 anos, se o PIB cresce 3%, a demanda por trabalho cresce 0,8 de 3. É o quê? 2,4%. Mas como é que. Então, a demanda por trabalho, com a economia crescendo a 3, que era o que ela vinha crescendo antes, nos últimos anos, a demanda por trabalho cresce 2,4. Mas se a oferta de trabalho cresce 0,7, a demanda está crescendo muito mais que a oferta. O desemprego vai caindo. Só que o desemprego hoje já chegou a um nível que nos parece que é muito próximo do piso, muito próximo do que a gente poderia considerar taxa de desemprego de pleno emprego. Por quê? Porque, quer dizer, esse nível de taxa de desemprego é a mais baixa da série histórica, mas não é que é mais baixa para um programa, é muito mais baixa do que em qualquer outro momento. Se você for pegar o desemprego pré-pandemia, a taxa de desemprego mais baixa
lá em 2012, entre 2012 e 2013, em 2013 especificamente, antes, quando a economia ainda estava muito aquecida, a taxa de desemprego era um ponto percentual acima dessa. Então, essa está muito baixa mesmo. Dificilmente ela tem pouco espaço, com muita probabilidade, ela tem muito pouco espaço para reduzir. Então, não pode mais continuar esse crescimento, essa diferença entre o crescimento da oferta e da demanda de mão de obra. É, quanto é que para a demanda por trabalho, com essa produtividade que a gente tem tido aí, crescer em linha com a força de trabalho, com a oferta de trabalho, o PIB teria que estar crescendo um pouco menos de 1% ao ano. Então, vocês veem que essa projeção do Banco Central de 1,5%, a meu ver, não é nada pessimista. Talvez até deve ser um pouco menos do que isso. Se a gente já estiver chegando no pleno emprego, como parece que está acontecendo de fato. É, ah, isso só não aconteceria se houver um aumento substancial da produtividade do trabalho. Aí sim, aí a gente pode crescer mais sem bater nessa restrição da oferta de mão de obra. Mas por que que a produtividade do trabalho, que vem já há anos crescendo 0,5% ao ano, em torno disso, ela passaria a crescer mais? Bom, poderia crescer se a taxa de investimento estivesse aumentando muito, se novas técnicas, se a economia tivesse numa fase de muito dinamismo no que toca ao investimento, sobretudo, que é o que aumenta bastante a produtividade. Não é só ele, obviamente, tem outros fatores, inclusive educação, mas educação não é uma coisa que muda de uma hora para outra. Então, muito provavelmente a gente tem esse limite de oferta, sim. E numa economia limitada pela oferta, e que já está batendo no seu teto, muito provavelmente, o que pode acontecer se a demanda continua crescendo, se ainda há impulsos pelo lado da demanda para. Bom, duas coisas podem acontecer. Uma, a inflação sobe, corrói salários, corrói a renda real e a demanda cai. Dois, o déficit em conta corrente do balanço de pagamentos aumenta e esse aumento da demanda é atendido não por aumento da produção doméstica, e sim por importações líquidas. É, a inflação, isso seriam respostas endógenas da economia, próprias, se nada for feito em termos de política econômica. Tá? Então vamos deixar de lado a política econômica. É, Essas respostas endógenas seriam isso: aumento da inflação, aumento do déficit em conta corrente. Aumento da inflação está acontecendo? Não. Os dados têm mostrado que a inflação está se desacelerando um pouquinho, mas está se desacelerando. É, e as projeções são de redução da inflação. O último dado, o IPCA 15, que acabou de sair, também mostra uma alta nesse último mês de 0,4, uma alta um pouquinho maior, que isso, né, se você está desavisado, você acha, ah, não, opa, olha a inflação aparecendo aí, mas quando a gente olha por dentro, isso aí foi explicado fundamentalmente por a questão da conta de energia elétrica, que no mês passado se beneficiou do bônus de Itaipu e esse mês foi o troco, né? Foi o reverso disso aí. Então, quando a gente olha para os demais itens, não. Então, a economia está bem. A inflação de serviços ainda está alta, isso tá, a gente pode verificar, mais alta, mas também vem declinando lentamente, mas ainda está alta. O que que acontece? A inflação está controlada, ajudada por alguns fatores, pelo menos três fatores. O primeiro fator foi a super safra de alimentos, né, aqui dentro do Brasil.
O segundo fator foi a queda dos preços, estabilidade, ligeira queda dos preços internacionais das commodities, mas sobretudo das commodities consumidas pelo Brasil. Em terceiro lugar, e esse muito importante, uma forte apreciação da nossa moeda. O real se apreciou bastante. Fechou 2024 em torno de 6,20, hoje está próximo de 5,30. Então, uma queda substancial. Isso aí é uma ajuda espetacular para conter a inflação, né? O Brasil já em vários momentos passou por isso, né? Essa forte apreciação do real tem a ver, de um lado, com a própria desvalorização do real, do dólar em relação às outras moedas, mas a gente tem falado aqui também no podcast isso, que o real está se apreciando mais do que outras moedas, mais do que as moedas dos demais emergentes, na média, né? Pelo menos uns 5 pontos percentuais. E isso a gente pode atribuir com muita probabilidade, pelo menos esse é um fator importante, são os juros altos brasileiros, né? Em particular o diferencial entre os juros brasileiros e os juros americanos, que, aliás, nessa semana que passou, esse diferencial aumentou, porque a taxa de juros brasileira Selic foi mantida em 15% e a americana foi reduzida. Então, aumentou o diferencial entre a taxa de juros interna e externa, isso torna o real mais atrativo então a maior demanda por reais versus dólar faz o real se apreciar. Então, isso aí é um fator que tem contribuído para isso. Bom, mas se a inflação, então, não ajuda a resolver aquele problema de, de compatibilização, né, entre oferta e demanda na economia, a outra, desculpa, a outra solução que a gente chama de endógena, né, resposta da própria economia, seria a piora do balanço de pagamentos de transações correntes. Isso vem ocorrendo. No início de 2024, o déficit nas nossas transações correntes era 1,5% do PIB, agora, nota para a imprensa do setor externo que o Banco Central acaba de divulgar hoje, ele está em 3,5% do PIB. Então, saltou em 1 ano e 9 meses, 1 ano e 8 meses, de 1,5% do PIB para 3,5% do PIB. É, Mas tem mais, né? É óbvio, isso aí seriam respostas endógenas, mas tem também fatores exógenos, choques exógenos ou fatores exógenos que ajudam a compatibilizar oferta e demanda da economia. E, obviamente, mais uma vez aqui, um fator exógeno importante é a própria política econômica. Então, a política monetária e acaba, como acabei de falar aqui, tem sido fortemente contracionista, isso ajuda a esfriar a economia. Esse é um dos fatores. Aliás, o Banco Central, obviamente, aposta muito nesse fator como o fator que vai esfriar a economia e realizar esse trabalho de ajuste entre oferta e demanda, né? Então, nós temos aí a política econômica, a política monetária atuando nessa direção, mas um problema aqui é que a política fiscal está atuando na outra direção, né? Então, nós temos aí um certo conflito entre a política monetária contracionista e uma política fiscal que não está indo, não está jogando na mesma direção, né? Então, talvez a política, por isso, talvez, isso aí é uma das explicações por que a política monetária acaba tendo que ser muito mais apertada do que a princípio deveria ser. A nossa política monetária acaba contrastando, né, fortemente com a de outros países mundo afora. Mas, por falar nesse conflito entre política monetária e política fiscal, eu aproveito aqui para passar
a bola para Margarida, que vai tratar, entre os mas destacadamente dessa questão fiscal. Margarida. Bom, obrigada, Francisco. Essa semana saiu o quarto relatório de avaliação de receitas e despesas que o governo central é obrigado a cada 2 meses fazer, divulgar, né? Então, nesse relatório, qual é o objetivo dele? É reestimar receitas e despesas que foram projetadas na lei orçamentária e ver se elas estão compatíveis com as metas a serem atingidas, definidas no novo arcabouço fiscal. Então, o governo elevou o bloqueio do orçamento em 2025 de 10,7 bilhões de reais, que já havia sido feito, para 12,1 bilhões, e mantém contingenciamento zerado, mirando o limite inferior do déficit primário, que é de 30,9 bilhões de reais. É preciso a gente relembrar aqui, a gente já falou, mas não custa relembrar, que o novo arcabouço fiscal, a gente tem duas metas, né, que tem que ser cumpridas, as duas. Uma meta para o resultado primário e o teto dos gastos primários. A meta para o resultado primário esse ano é de 0% do PIB, mas com uma banda de flutuação para cima ou para baixo, de 0,25% do PIB. Então, esse valor de menos 30,9, que é o limite inferior do resultado primário, é o piso, né? É o piso dessa banda. E é isso que o governo está mirando. Ele não está mirando mais o centro do resultado primário, inclusive isso tem sido objeto aí de discussões entre a Fazenda e o TCU. O TCU, esta semana, emitiu seu parecer dizendo que mirar o centro da meta é o que tem que ser feito, e que mirar o limite inferior da meta é irregular. A Fazenda disse que vai recorrer, mas como isso ainda vai levar algum tempo para ser decidido, né? Volta de novo para o TCU e tal, provavelmente neste ano isso não vai obrigar a bloqueios adicionais ou contingenciamentos mais elevados. Então, o contingenciamento para esse ano, em princípio, é zero. O teto dos gastos tem uma margem aí também de flexibilidade, que eles só podem crescer em termos reais dos gastos primários 2,5% e um piso de 0,6%, né? Então, essas duas metas têm que ser cumpridas, e para atingir essas duas metas, o governo, então, decretou esse bloqueio. Qual é a diferença entre bloqueio e contingenciamento? O bloqueio ocorre quando as despesas obrigatórias crescem acima, colocando em risco o teto dos gastos. E o contingenciamento é quando há frustrações de receitas e então as metas primárias ou a meta primária também está sendo colocada em risco. Como este não é o caso, a meta primária tem folga e, segundo a Fazenda, 0,8 ponto percentual do PIB, então o contingenciamento foi zero. Agora, uma coisa que é importante a gente destacar é que essa margem aí de tolerância, o governo, quer dizer, a meta inferior, o limite do déficit primário é 31 bilhões de reais, 30,9 bilhões, e o déficit primário estimado para este ano está em 30,2 bilhões, né, de reais. Na prática, o déficit é maior, porque nesses números que eu acabei de dar, não estão sendo levados em consideração o pagamento de precatórios segundo a determinação do STF, no valor de 39 bilhões de reais, e também não estão sendo levados em conta os ressarcimentos feitos aos aposentados do INSS, no valor de 3,3 bilhões de reais. Então, na verdade, o déficit primário real estimado pelo Tesouro para este ano é de 73,5 bilhões de reais, o que equivale a um déficit primário de 0,6% do PIB, e é esse o número que conta para a evolução da dívida pública, né? O outro é apenas para fins do limite legal permitido pelo arcabouço, né? Nessa quarta reavaliação, as receitas primárias não sofreram alterações de estimativas e nem os gastos primários, né? Não houve, então, esse contingenciamento, mas houve um bloqueio. O bloqueio de 12,1 bilhões de reais,
Ocorre, como eu coloquei, porque existe o teto do gasto primário hoje, ele é de 2,2 trilhões de reais. E as despesas primárias sujeitas ao teto estão orçadas em 2,273 trilhões de reais. Então, essa diferença corresponde aos 12,1 bilhões de reais que foram bloqueados, né? Quais são os pontos negativos que a gente vê aí nesse quarto relatório, que, na verdade, não são novidade, né? Primeiro, a necessidade contínua de aumento de receitas, né? A receita projetada para este ano, em 18,4% receita primária, líquida, né? Ela está estimada em 18,4% do PIB. Isso corresponde a uma média histórica, né? De quase que um pico, vamos dizer assim, de receita primária PIB nos últimos, desde 1997. Se a gente pegar a série histórica, o máximo de receita primária PIB está exatamente situado neste valor, nesse nível, 18,4%, 18,5% do PIB. E as despesas primárias, por outro lado, estão orçadas em 19% do PIB. A gente começou o ano de 2023 com uma despesa primária PIB de 17,4, desculpa, com uma despesa de 18% do PIB. E ela hoje já está em 19% do PIB. Então, a gente tem aí, como tendência daqui para frente, um aumento da despesa primária PIB projetada por uma série de vinculações, pela lei do salário mínimo, de indexações das despesas, né? E, por outro lado, a receita primária em relação ao PIB já está dando sinais de esgotamento. Então, do ano passado para cá, se esses números se confirmarem, não terá havido aumento de receita primária em relação ao PIB. E o problema está em que, abrindo-se essa diferença entre crescimento do gasto e estabilidade da receita, os déficits, as condições, os fluxos fiscais vão piorar. Então, os déficits primários vão aumentar. E isso vai implicar uma trajetória de dívida pública PIB crescendo com mais intensidade, né? Por outro lado, um outro aspecto também negativo, que tem a ver com um pouco que eu acabei de falar, é o crescimento das despesas primárias, né? Então, fazendo aqui alguns cálculos, a partir da quarta reavaliação, a despesa primária total vai crescer 4,41% em termos reais este ano, em relação ao ano passado. Nós temos uma despesa primária teto que só pode crescer 2,5%. Então, essa diferença de números nos diz uma coisa, que tem uma série de despesas que estão sendo contabilizadas e colocadas fora do teto. Então, apesar do novo arcabouço fiscal estabelecer um teto para esse gasto primário, na prática, ele tem crescido a uma velocidade muito maior. Então, a título de ilustração, o BPC, que é a Lei do Idoso e do Portador de Deficiência Física, para uma pessoa extremamente pobre, esse ano, o crescimento projetado em termos reais é de 9,38%. A despesa com o INSS, em termos reais, o crescimento previsto é de 4,5%, acima da inflação, né? Se o gasto primário só pode crescer 2,5%, então aí as coisas acontecem da seguinte maneira: uma série de despesas ficam sendo cada vez mais contabilizadas fora do teto, há uma compressão das despesas discricionárias, que são despesas importantes para manter o funcionamento, né, dos serviços públicos oferecidos à sociedade, e, e na prática a gente tem aí uma tendência a colocar despesas para fora desse teto máximo. Tem uma outra coisa que eu também chamo a atenção, é que além de despesas registradas, mais contabilizadas fora do teto, tem algumas despesas, como o programa Pé de Meia e o Auxílio Gás, que conjuntamente este ano vão representar um gasto de quase 20 bilhões de reais. E essas despesas simplesmente não estão contabilizadas no orçamento. Elas estão fora do orçamento, é o que a gente chama de parafiscal. Elas nem aparecem no crescimento das despesas que está sendo relatado pelo relatório de avaliação, né? Então, isso também é fato grave. Para a gente resumir, né, o crescimento real do gasto primário, em média ao ano, no período 2023 a 2025,
terá sido de 5,2%, acima da inflação, que corresponde a uma média histórica muito ruim, que a gente achava que tinha que mudar, né? Então, o teto dos gastos do Temer veio em função desse número. O novo arcabouço fiscal veio em função de um crescimento real do gasto primário, né? Muito acima, e que tornava a trajetória da dívida pública explosível ou levava a um aumento impossível, insustentável de carga tributária, né? Então, por conta disso tudo, há muitas preocupações com a trajetória da dívida pública PIB. Para esse ano, a gente saiu de uma dívida pública PIB em dezembro de 2022 em 71,6% do PIB. A estimativa para esse ano é que ela feche em 77,6% do PIB. Mas as indicações, quer dizer, o que se projeta para o ano que vem é que ela pode passar de 83% do PIB. Então, a gente terá tido, sim, um aumento muito grande da dívida pública em relação ao PIB, em anos em que a economia brasileira cresceu muito, né? Então, isso torna um pouco mais difícil a gente achar natural esse crescimento tão explosivo da dívida pública PIB. Uma coisa é uma economia em recessão, que precisa de gasto público para dar uma acelerada na economia. Mas a economia brasileira mostra todos os sinais, inclusive está crescendo acima do que ela pode crescer, como o Francisco Eduardo colocou. Então, eu diria que o próximo governo, qualquer que seja ele, tem um encontro marcado com a questão fiscal. Passo agora para o professor Lixa para fazer Ah, os comentários. obrigado, Margarida. Não, eu gostaria de complementar o panorama que vocês destacaram para a economia brasileira, comentando alguns aspectos da política monetária. Francisco Eduardo já destacou que ontem foi publicado e apresentado o relatório de política monetária, com uma revisão da projeção do PIB para este ano e para o ano que vem. Tá? Mas, por outro lado, também nesse relatório foi feita uma revisão do hiato do produto, não? O hiato do produto que depende de um conjunto de variáveis que o Banco Central ajusta, não muitas associadas ao mercado de trabalho, outros à capacidade instalada. Ele foi aumentado um pouco, tá? Ou seja, em princípio, a economia brasileira estaria um pouquinho mais aquecida do que se esperava no relatório de junho, tá? Se espera que agora, neste terceiro trimestre, o hiato do produto esteja ainda positivo, em 0,5%, e que vai continuar caindo, chegando ao primeiro trimestre de 2027, negativo, não seria menos 0,5%. Um ponto que eu gostaria de destacar das projeções do Banco Central em relação ao hiato do produto e ao crescimento do PIB é que, por um lado, o crescimento do PIB, como Francisco Eduardo destacou, são menores que o mercado espera, apesar dele ter aumentado a sua estimação do hiato do produto. Tá? Por essa razão também, ele manteve a inflação no período relevante, não, para 18 meses na frente. Isso corresponde ao começo de 2027, manteve no valor de 3,4. Já, alguns analistas achavam que ia dar um valor um pouco menor, mas isso está associado a essa reestimação do hiato do produto. Mas o ponto central que eu gostaria de destacar sobre o tema é que as expectativas sobre nível de atividade e de desaquecimento da economia que o Banco Central coloca são muito mais intensas que o mercado coloca, tá? Ou seja, em princípio, o Banco Central acha que a economia brasileira vai desacelerar mais rápido que o mercado acha, tá? Provavelmente isso deve ter reflexo também nas expectativas de inflação, tá? Hoje saiu o IPCA 15 e um pouco da análise rápida desse índice do IPCA 15, a gente vê de que as expectativas de inflação para IPCA para este ano devem ser revisadas, não vamos ver isso nas próximas semanas, se se
reflete lá no Boletim Focus, tá? Mas nossa aposta, nossa crença, um pouco que o Francisco Eduardo destacou, é que a economia brasileira, por distintos canais, por distintos mecanismos, deve ter uma desaceleração do seu nível de atividade, em consequência, um crescimento do PIB em 2026, 27, um pouco menor do que a mediana do mercado está destacando, tá? Ou seja, eh, a taxa de juros real nesse patamar tão elevado e contracionista que ele está, vai começar a ter já reflexos mais claros. Já aparecem vários reflexos, não? A gente já comentamos alguns efeitos sobre o crédito, não? A nível agregado, e isso vai se intensificar nas próximas semanas e nos próximos meses, tá? Então eu gostaria de ficar por aqui. Francisco Eduardo, destacar só esse ponto de que devemos ter uma desaceleração da economia brasileira um pouco mais intensa do que a mediana do mercado destacava. Muito bem, então ficamos por aqui e até a próxima semana com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.